Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Deus seja louvado nesta hora, por Ele estar aqui trazendo nós na mesma fé, na mesma concordância no canal aqui, para receber a palavra em nome do Senhor Jesus. Se prepare o seu coração, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, entre com alegria, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Seja abençoado com a obra do Senhor que está aqui nesse canal. A serva está em oração pela sua vida todo dia, palavra todo dia, oração todo dia, os louvores final de semana. Que lindo, né, meus irmãos? Deus, Ele nos fortalece, nos dá bom ânimo, nos capacita e traz tudo aquilo que a gente precisa todos os dias, que a palavra é vida e eficaz em nome do Senhor Jesus, amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já apresentei as suas petições, suas orações, já está a serva, está preparada aqui para trazer a palavra espiritualmente, e convidei o Senhor e o Senhor está no controle de tudo, isso é o importante. Arde você crer, acreditar, ter fé e ouvir o que o Senhor tem entregar aqui ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor. Com diligência vamos ouvir, dar atenção à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, Ele quer falar conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? E hoje nós vamos para Números, capítulo 14, versículo 6 até o 9. E o refrão da palavra vai falar assim: a perspectiva dos vencedores. A perspectiva dos vencedores. Meus irmãos, entendeu o que a palavra vai falar? Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. E nós vamos para Números, capítulo 14, versículo 6 até o 9. O versículo 6 vai falar assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filhos de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. 8. Se o Senhor se agrada de nós, então nos porá nesta terra e nos lá dará terra que emana leite e mel. 9. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temas o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Olha o que o Senhor está falando aqui. Não os temais. Não seja rebelde. Porque se você não for rebelde à palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o Senhor nos dará uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia. Não deixe ninguém tirar seu foco não, é bênção, hein? Aprendemos a olhar as circunstâncias adversas sobre a perspectiva dos vencedores. Os vencedores conseguem ver as coisas além das aparências. Os vencedores visualizam não apenas as muralhas
que estão na sua frente, mas sobretudo o que está por detrás das muralhas. Olha aí, forte, hein, a palavra de Deus. Vamos entender mais um pouquinho? Dos 12 espias enviados a Canaã, 10 apresentaram um relatório desanimador. Porém, dois se mantiveram confiantes e não se assustaram com o tamanho do desafio. Números capítulo 13, versículo 25 e versículo 33. Davi não se assustou com o tamanho de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 e versículo 26. Davi venceu todos os gigantes que se apresentaram no seu caminho. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 até o 22. Ezequias não se assustou com as ameaças do poderoso império da Assíria. Antes mostrou confiante, dizendo: esforçai-vos e tendo bom ânimo, não temas, nem vós espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas, rei de Judá. Forte, né, meus irmãos? Quando o Senhor dá uma garantia que não pode temer, não pode se assustar, vai em frente, eu estou contigo, nós temos que prosseguir em nome de Jesus. Aqui o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos direcionando o que temos que fazer sem temer em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8, o povo se encorajava diante de líderes determinados que enfrentam com firmeza os desafios. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, Salomão afirma: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos repetir esse aqui? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8. O povo se encoraja diante de líderes destemidos que enfrentam com firmeza os desafios. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, Salomão afirma: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós não podemos enfraquecer no meio da batalha, porque nós vamos morrer. Nós temos que prosseguir e ser forte e corajosos. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Caleb mostrou confiança e certeza na vitória em maior as incertezas do momento. Números capítulo 13, versículo 31.
Davi mostrou confiante em luta contra o gigante Golias, em o nome do Senhor dos Exércitos. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi sempre mostrou confiante no Senhor em meio às maiores adversidades da sua vida. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, em um grande momento de triunfo em sua vida, Davi chegou a dizer: porque contigo passo pelo meio de um esquadrilhão, pelo meio de Deus, salto muralha, salto muros. Vou repetir, meus irmãos, para os meus irmãos entenderem. A palavra foi bem curtinha, mas bem eficaz. Caleb mostrou confiante e certeza da vitória em meio às incertezas. Olha aí, em meio das incertezas, ele mostrou confiante que ele ia conseguir. A serva do Senhor sempre está falando aqui. Nós temos que louvar, adorar, glorificar, exaltar o santo nome do Senhor, agradecer. Já antes de acontecer o milagre, isso é uma fé imensurável em Deus, é uma certeza no meio da incerteza que você vai conseguir, porque Deus é conosco. O maior está conosco, que é Deus, que é Jesus. Amém? Repetindo, Caleb mostrou confiança e certeza na vitória em meio às incertezas do momento. Em Números, capítulo 13, versículo 31, Davi mostrou confiança em luta contra o Golias, contra o gigante Golias, em o nome do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Olha aí forte. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi sempre mostrou confiança no Senhor em meio às maiores adversidades da sua vida. Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Em um grande momento de triunfo em sua vida, Davi chegou a dizer: porque contigo passo pelo meio de um esquadrilhão, pelo meio de Deus, salto um muro. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30. Olha aí. Ele pula porque ele está com Deus, ele está no meio de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele salta muros. Forte, não há muros para aqueles que estão com fé no Senhor. Não há muro, não há tempestade, não há batalha que vença. Não, quem vence é nós, porque o maior está conosco, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Conclusão é o resumo da palavra, que foi dito na palavra, amém? Nunca devemos desesperar-nos em meio às circunstâncias desfavoráveis do momento, pois os vencedores conseguem enxergar as coisas sobre a perspectiva divina e confiam que o nosso Deus usará a própria adversidade como oportunidade para operar um grande milagre. Eita glória, santo é o Senhor. Eu me alegro com essas palavras, meus irmãos, eu sou testemunha. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Lindo, né, meus irmãos? Eu me alegro, eu sorri porque eu me alegro, meus irmãos. Eu sou a própria testemunha aqui para os meus irmãos. Meus irmãos estão vendo uma testemunha aqui. Eu vou ler a conclusão mais uma vez para meus irmãos entenderem.
nunca devemos desesperar-nos em meio às circunstâncias desfavoráveis do momento, pois os vencedores conseguem enxergar as coisas sobre a perspectiva divina e confiam que o nosso Deus usará a própria adversidade como oportunidade para operar um grande milagre. Olha aí, forte, hein? Toda honra e toda glória dá ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A palavra de Deus fala também que Ele opera proeza e maravilha, meus irmãos, no meio de quando você começa a falar coisas ruins para as outras pessoas, espraguejando, amaldiçoando. O Senhor usa essa praga para te abençoar. Ele transforma a maldição em bênção. Quem está te amaldiçoando, meus irmãos, um ungido do Senhor não vai pegar, porque o Senhor vai transformar essa maldição em bênçãos. Olha que forte. Quando nós estamos com o Senhor, na direção do Senhor, meus irmãos, é forte. Nós temos que andar com alegria, porque aqueles que tentam nos fazer o mal, vai voltar para eles, e a bênção vem para conosco. É como se diz, quando você passa por uma pessoa e fala paz do Senhor Jesus, e aquela pessoa não responde, aquela paz volta para você. Quando você fala assim para aquela pessoa, Deus te abençoe, e a pessoa não fala amém, aquela palavra volta para você. Olha que forte. Quando você entra dentro de uma casa enviado por Deus e você não é recebido como um profeta, se aquela pessoa não te receber como um profeta na casa dele, quando você sair, você joga o pó da terra das tuas sandálias para trás, para a bênção não ficar. A bênção vai contigo. É forte, hein? E não fale a paz para aquela casa, porque ela não recebeu o profeta do Senhor na sua casa como digno de profeta. É forte, hein? Você rejeitou a bênção que o Senhor ia mandar para você ou mandou para você. É forte a palavra do Senhor. Então você entendeu a palavra? Você que entendeu esta palavra, que foi curtinha e eficaz ao coração dos meus irmãos, você quer confessar ainda que você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você quer confessar hoje? Você vai ali no cantinho, um particular com Ele, Deus, você e Deus. Você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi a palavra. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. E escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor vai fazer isso. E você ande aqui na direção da palavra dEle, entre nas águas, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo, você, sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus. E o convite é para você que saiu também da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha, enquanto é tempo. O dia de amanhã me pertence, não pertence a ninguém. Eu sei o que vai acontecer, eu posso dar o livramento. Glória a Deus, aleluia. Se você saiu da presença do Senhor, volte, você está desprotegido. Volte para a presença do Senhor, porque aqueles que estão na presença do Senhor, o Senhor vai proteger no dia mal, vai proteger na tempestade, vai proteger quando vier aí a tribulação. Então, nós temos um guarda fiel ao nosso lado, temos que ter essa garantia. O Senhor é a videira e nós somos os galhos. Se nós tivermos injetado nele esses galhos, estamos seguros. É como se você construísse a sua casa na rocha. O vento vem e não derruba. Você está forte. Está com Deus, está com o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você. A proteção do Senhor, a sua casa não vai cair, que é você. Você está seguro. Mas se você está fora da presença do Senhor, é como se fosse uma casa construída na areia. O vento vem, ela não tem nenhuma estrutura, ela cai. Então é como é você. O Senhor é que Ele falou para conosco em parábolas. É para nós entender que o Senhor está falando.
Então, se você não estiver na videira, você está como uma casa construída na areia. O vento vem, você não tem nenhuma força, nenhum vigor. Você vai cair, você está fraco. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos andar assim, na presença, na palavra, que a palavra é vida e eficaz para com todos nós. Essa palavra foi boa para você? Você entendeu a palavra? Você se encheu dela? Então você envia outras pessoas que você conhece. E Deus, plante a semente que Deus, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Não importa quem seja, envie e fala, escuta esta palavra, Deus vai falar contigo. Fique em oração e Deus vai tocar no coração daquela pessoa. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa, tenha vitória. Deus te dê sabedoria para você entender. Seja abençoado, seja visitado pelo Espírito Santo. Que Deus te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus.